Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui na TV Imperial, Canal 3. Começando agora mais um programa Direito e Cidadania em Evidência. Meu nome é Miguel Barreto, estou aqui todas as terças-feiras, ao vivo, 7h30 da noite, não só aqui na TV, mas também pelo Facebook e pelo YouTube. Então, todos vocês que quiserem nos assistir hoje ou em outras oportunidades, é só acessar o Facebook TVI Petrópolis e também no YouTube TVI, temos um canal lá, TVI Petrópolis, que transmite ao vivo, e assim que acaba o programa, assim que a gente finaliza o nosso programa, já fica lançado também o vídeo. Então, vocês que quiserem assistir de novo, quiserem indicar um amigo, um colega, um parente, que possa nos prestigiar, é só ingressar também no YouTube ou no Facebook, que vai estar o nosso programa disponível para que você possa nos assistir aí com toda tranquilidade, quando você quiser, onde estiver, da forma que você quiser. Assim a gente ganha ainda mais o acesso ao nosso público utilizando a tecnologia que move o mundo moderno. Hoje, especificamente, com muita alegria, trago aqui um amigo, mais do que um entrevistado hoje, um grande amigo, que é o nosso eterno deputado federal, Nelson Sabrá, para falar desse assunto, que é a política, que é um assunto que move a nossa vida, que está todo dia nas mídias, que hoje em dia todo mundo se manifesta nas redes sociais para poder falar de política, É um assunto que passou a fazer parte do nosso cotidiano, Todo mundo virou comentarista político, Antigamente era só de futebol, de medicina e advocacia, agora também política. Todo mundo quer dar sua bedelha, fazer seu comentário, fazer sua crítica, enfim. É um assunto que chegou aí ao conhecimento do grande público. Então, para falar, ninguém melhor poder falar desse assunto, enfim, não só sobre Petrópolis, falar sobre o Estado, falar também do nosso país, enfim, o que se espera aí para o futuro da nossa nação. Trago aqui, com muito prazer, muita honra, o deputado federal Nelson Sabrá, para poder bater esse papo. Nelson, muito obrigado pela sua participação. Miguel, quem agradece sou eu. Boa noite a todos os telespectadores, amigos e amigas que estão assistindo o programa. Eu fico muito satisfeito de poder voltar aqui ao seu programa. Eu já assisti algumas passagens, sempre que posso, às vezes em reprise, quando não estou assim disponível em casa, mas eu gosto muito desse debate, na televisão, muito. E aqui em Petrópolis é importante também as pessoas se habituarem. E você tem muita cancha, Você é um grande advogado, um grande amigo, conduz bem os programas. Assistiu o meu filho Jamilzinho aqui recentemente. Assistiu o Bernardo, E tem assistido os outros também, alguns adversários políticos. Faz parte da democracia, é isso, Saber lidar com essas divergências. Nelson, vamos falar um pouquinho aqui do ambiente nacional antes da gente chegar aqui na nossa cidade. A gente vive um período, nos últimos anos, de uma grande polarização política, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, ou seja, quanto da própria fragilização da atividade política. Surgiu dois movimentos muito fortes, que tem um discurso muito contundente, muitas vezes agressivo, que é um pouco afeito ao debate, justamente essa discussão, ao consenso, pelo contrário, busca sempre acirrar muitas vezes os ânimos para ganhar mais atenção, para ganhar o ouvido do público. Como é que o político moderado hoje ele pode agir no sentido de se comunicar com o seu público, Ele tem a atenção do seu público para poder transmitir aquilo que ele pensa, as suas propostas, os seus projetos, o que ele quer no futuro, Como é que o político moderado hoje ele pode atuar nesse ambiente tão polarizado? Olha, eu acredito que o político temático, que é a nossa linha de trabalho, ele trabalhar sempre em cima de teses, em cima de princípios, realizar o que assume de compromisso, acho que isso é imutável, E também perder o espírito de conciliação é muito difícil, porque isso é genoma, isso é DNA, você não tem como mudar isso, E eu herdei isso do Jamil Sabrá, meu pai era um conciliador de um partido de centro, que era o Partido Social Democrático, que tinha nas suas bases aquele que foi o maior presidente desse país, Juscelino Kubitschek. Então, ele sempre foi um conciliador, o Jamil. O que desgarra um pouco, no quadro político partidário, são as falsas promessas.
né, a política foi invadida, vamos dizer assim, de uma forma bastante clara. Ela foi invadida por pessoas, né, cidadãos, cidadãs, que não têm o genoma político, não têm o DNA político. E isso começou a acontecer aqui em Petrópolis, eu era garoto, nas eleições de 1962. Né? Eu me recordo da eleição de 58, quando o papai perdeu a eleição de prefeito para o Saerp, Nelson Saerp. Foi uma eleição, uma apuração conturbada, muito conturbada. Quem esteve nas homenagens ao vereador Jamil Sabra Neto, no Instituto Histórico, e assistiu o discurso do desembargador Miguel Pachá, se apercebeu o que aconteceu em 1958. E ele destacou no discurso que o doutor Jamil Sabra, com seu espírito conciliador, né, fez com que as coisas fluíssem normalmente, sem que houvesse o que há hoje com muita facilidade, o embate, o discurso. Né? Você vê aí parlamentares sendo chamados de infiltrado. Quer dizer, são procedimentos que a política não permite. Agora, isso é uma questão de ausência de DNA. Tem uma característica no homem público que ela é marcante. O homem público não é apegado ao dinheiro. Não é, nem pode ser. Porque ele frequentemente se torna gestor das riquezas públicas, que são os tributos. Né? Se ele não tiver dentro da sua estrutura, né, de genoma o gen do servidor público, né, ele acaba pegando caminhos, né, devaneios, e o que é o que tem acontecido? Você não consegue subtrair aí desse quadro político partidário nacional, estadual e nos municípios, políticos que se perderam, né? Se perderam porque não tem o foco. Você não pode perder o foco. O que faz e gratifica o homem público é o sorriso, o aperto de mão, a compreensão, é a população, né, fazendo esse reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. Isso é o que gratifica, isso é que dá vida ao homem público. Sim. Mas o que se encontra hoje são políticos patrimonialistas, que não resistiriam a uma auditoria séria da Receita Federal nas suas contas privadas. Se observa que não saem da vida pública, se tornam empresários, constroem casas enormes, caríssimas, né, aqui e acolá, e alhures, né, carros, viajam e nunca saíram da vida pública. É uma coisa tão flagrante, tão nítida, e que a população está começando a se aperceber. E eu, Miguel, eu torço muito para que esse entusiasmo que a população tem de fazer uma selfie, uma live. Se abre o Facebook, tem uma live atrás da outra de pessoas que não você nota que estão ali iniciando, mas que gostam de falar. Mas que essas pessoas estudem o processo político, estudem o que acontece nos bastidores, se habituem a ler, para que possam influenciar positivamente o cenário político. Claro. Vou aproveitar essa deixa para fazer uma outra pergunta. A gente veio aí de 13 anos do governo de esquerda, do governo do PT, que acabou sendo rompido no processo de impeachment, o governo Temer ali num período curto, e agora a gente teve uma transição radical para um partido de direita. Essa transição foi muito tomada pelo discurso da corrupção, ou seja, a Lava Jato veio para demonstrar de fato, como você colocou, uma grande contaminação do mundo político pela corrupção, que ocasionou essa convulsão social no nosso país, né, que gerou não só o pedido de impeachment, que é uma ruptura grave, né, do processo democrático, muitas vezes necessário, né, e depois de uma transição muito forte, né, sem que houvesse uma moderação no partido de centro, centro-direita, já para ter uma transição para a direita. Isso, nesse período, né, com o enfraquecimento do poder legislativo, enfraquecimento do poder executivo, a gente teve, por outro lado, um fortalecimento muito grande do judiciário, né, que passou a atuar muito fortemente
né, em decisões importantes do nosso país. Não só em casos de corrupção, mas também em casos que a gente vê no dia a dia, né, das atividades executivas e legislativas, enfim, acabou causando um desequilíbrio entre os três poderes. E como equacionar isso? Não deixar de combater a corrupção, mas preservar as instituições, né, que elas possam funcionar com independência, com plenitude, né, com esse caráter propositivo de buscar soluções para a sociedade, com essa interferência hoje do judiciário diretamente nas decisões de mérito dos dois poderes. Olha, a questão do PT é uma questão flagrante, não é só do PT. Eu não gostaria nem de nominar a instituição, porque tem pessoas de valor ainda, né, dentro dos quadros partidários, de todos os partidos. Mas eu digo o segmento anárquico, que infiltrado dentro desses partidos de esquerda, realmente anárquico. Por que anárquico? Porque eles defendem proposituras que são inconcebíveis com os princípios cristãos, né, com o que rezam os direitos de cidadania. Não tem cabimento um deputado do PCdoB e uma deputada do PT fazerem um projeto, os dois, tirando da criminalidade o incesto. Isso foi apresentado na Câmara dos Deputados. É um deputado de São Paulo e uma deputada bonitinha do Rio Grande do Sul, que foi até candidata a vice, numa chapa vice-presidência. Quer dizer, isso é anarquia. O que prega aquela deputada de Brasília também é anarquia, porque ela diz claramente que a família é um atraso. A família, a classe média, são atrasos para a sociedade. Isso é anarquia. Isso não é política partidária. E essa esquerda que contaminou a gestão do Lula e da Dilma, do Lula no segundo período e da Dilma o tempo inteiro, né, foram esses parlamentares com esse espírito anarquista. Porque o PT, quando começou, no primeiro mandato do Lula, você observa que a campanha, isso que eu digo para os que gostam da live, que gostam de política, observem a história, os detalhes, né? Juntem os pontos, tracem uma lei de geração que abrevia muito até o seu tempo de conclusão. Mas o Lula, quando se preparou para derrotar o Serra, né? Acho que foi o Serra que ele derrotou, não, o Alckmin, derrotou o Alckmin, ele trouxe para o bojo de sua campanha a intelectualidade. Toda a mídia, todas as imagens, toda a campanha foi feita mostrando centros de pesquisas, doutores, né, PhDs, sempre no entorno ali do Lula, né, com o compromisso de serem formuladores de novos projetos. E foi o que aconteceu. Nos primeiros anos foram estabelecidos leis e princípios extremamente modernos na gestão do Lula. Foi quando a intelectualidade que estava reprimida teve um espaço deixado pelo Lula, pelo PT, né? Agora isso durou 3 anos e meio, porque quando veio a reeleição, eles se perderam, os corruptos e os anarquistas tomaram conta do governo, e deu no que deu. Né? E como é que você vai discutir com um deputado anarquista, com esses princípios diabólicos, que não é cristão, é diabólico? Como é que você vai discutir com ele um princípio de conciliação? No nosso caso, por exemplo, é muito difícil. O que tomou conta, então, do pensamento brasileiro? O oposto, que veio também de forma extremamente dura e radical, que é a direita com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, apesar de ser, às vezes, confuso nas suas ações, né, cria problemas no entorno de si, mas ele não perde 2 princípios que eu observo. É nacionalista e é republicano, não é desonesto. Isso já é, no Brasil, 2 pilares que você dificilmente encontra. Você não pode nem apontar o governo Fernando Henrique como um governo sério. Não foi. Entregaram a
os nossos minérios, né? Entregaram a Vale do Rio Doce. Eu fui diretor da Vale Sul, num período. Entregaram a Vale por 2 bilhões. Aquele falecido, que Deus o tenha, que era o guru do governo dele, né, que tinha uma ânsia tanto de poder, que andava com um balão de oxigênio dentro do Ministério da Indústria e Comércio, que eu acho que era esse o ministério dele. Mas também falhou. A grande tomada de queda de valores na Câmara dos Deputados foi com o Fernando Henrique, quando ele comprou a reeleição. Mudaram a Constituição para ele ser reeleito. Eu não gosto do Fernando Henrique, não gosto do Serra, né? Admiro o Alckmin, né? Também não gosto desse Menudo, que é prefeito lá governador de São Paulo, acho ele oportunista, é inteligente, tem valor, mas criou todo o seu acervo empresarial também como presidente de instituições públicas. Sim. Né? Mas hoje nós somos tomados por uma maioria de direita, que a sociedade brasileira apoia. Agora, recentemente, nesse episódio esdrúxulo, covarde, né? Num acompliciamento de um canal de televisão, né? Com investigadores, montaram uma peça ali, né? Enviaram esse processo para o Supremo para criar problemas para o Bolsonaro, não fosse a reação dele e daqueles que estão no entorno dele para desmontar essa farsa. Porque é para criar problema, não há brasilidade. As pessoas querem cuidar de si. Quando dei uma entrevista no Rio de Janeiro, as pessoas até gostaram, foi quando eu defendi a revogação do 5º. Eu entendo que aqui no Brasil você não pode ter essa capilaridade, para eu ser bastante fino na definição, essa capilaridade da OAB com os tribunais de justiça, né, para nomear advogados, né, lista tríplice. Isso tem que acabar, porque não queiram me dizer que tudo que é de ruim está no parlamento. Claro que não está no parlamento. Está no executivo, está no judiciário, está na OAB, está no CREA. Né? O problema é a visibilidade. Né? Porque o parlamento é a casa do povo, todo mundo entra e sai. Você não precisa mostrar carteirinha para passar, você entra. Não é tão corporativista quanto o judiciário também, né? Quer dizer, na política você sempre tem opositor, né? Para poder fiscalizar, saber o que você está fazendo, te denunciar, te criticar, né? Enquanto o judiciário é uma caixa preta, né? Que ainda não foi aberta. Na Constituição, eu como constituinte, eu defendi muito a extensão das prerrogativas da magistratura para o Ministério Público. Não me arrependo. Eu não me arrependo. Tá? Não me arrependo, porque é preciso que o fiscal da lei, que é o MP, ele exerça com plenitude as suas prerrogativas. O que faz com que o executivo diminua diante do MP ou do judiciário é a fragilidade de quem compõe os quadros do Poder Executivo, que normalmente prevaricam à sombra do poder, prevaricam. São patrimonialistas, fazem tudo às escondidas e fogem de qualquer debate com o MP e com o judiciário. É impossível. Qualquer pedido que bata na mesa de um prefeito ou de um governador que venha de um tribunal ou de uma vara, eles atendem imediatamente. E às vezes coisas que não deveriam atender. Atendem. Né? Atendem porque não querem. Eles querem ver de longe o MP e o judiciário. De longe. Não querem nenhum tipo de discussão, porque a casa é de vidro. Agora, eu me lembro do doutor Ulisses, presidente da Câmara dos Deputados. Ninguém chegava e tinha qualquer conversa de intimidade com o doutor Ulisses. Eu era deputado, eu sou o único membro do Supremo que eu conhecia era o Sérgio Borja, porque tinha sido eu o secretário-geral do PFL e ele presidente. Era o único que eu conhecia, porque não havia essa coisa de
Supremo invadir a competência do Congresso. Agora você tem um Congresso cheio de parlamentar, um processo na justiça. Você vê que a coisa é tão complicada, né, que aquela Eliane Calmon faz depoimentos aí, estão aí na rede, dizendo que dificilmente a Lava Jato chega no judiciário. Aí não chegou, ainda não chegou, né? Não chega porque os políticos que têm comprometimento não vão jogar mais lenha na fogueira. Eles esperam e dependem, né, do beneplácito daqueles que vão julgar. Então eles não põem lenha na fogueira. Né? Sim. Então eles não denunciam. Ou se houve denúncia, também não veio ainda a baila. Então fica assim. Né? É complicado. Vamos dar um pouquinho de assunto, falar sobre outra grande diferença também do governo do PT, com o governo de esquerda, para o atual governo, que é a questão da economia, né? Ser liberal na economia. A gente vive um momento muito forte que se valorizava o social e agora um movimento político liberal que é caracterizado por grandes reformas. Tivemos já a reforma da Previdência, que foi aprovada recentemente, e hoje foi apresentada uma série de outras reformas, administrativa, tributária, inclusive do Pacto Federativo, com, por exemplo, uma proposta de redução do número de municípios, vai ter uma redução aí de em torno de 25% no número de municípios que não são capazes de sustentar, né, com as próprias receitas. Que se faça um pouquinho dessa mudança e se você é favorável a esse movimento reformista, né, que está sendo proposto hoje pelo governo federal, o Congresso. Eu não criei ainda a percepção de um liberalismo de direita extravagante. Não tive essa percepção. Eu posso aqui colocar sobre a mesa uma variável. Né? Até a gestão do Bolsonaro e do ministro, né, do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, era dito que a taxa Selic ia até um determinado patamar, porque se baixasse um pouco mais, ia estimular a inflação. Ela já está em 4,5% e a inflação está caindo. Você chega à conclusão que esses anos todos nós tivemos dirigentes do Banco Central a serviço dos bancos. Porque cada ponto que cai na Selic, o governo federal faz uma economia de 25 bilhões por ano, que é o que é pago de serviço aos títulos da vida pública que os bancos eles são obrigados a adquirir. Então não existe isso. Então a taxa Selic está caindo. A inflação está em queda. Né? Essas privatizações dos campos petrolíferos, eu sou francamente favorável. Eu acho que a nação brasileira, o trabalhador, não tem que pagar eu diria assim, esse controle exacerbado que sempre houve da Petrobras, né, achando que o petróleo é nosso e o povo todo brasileiro tem que trabalhar para a prospecção. Né? Para nós usufruirmos aqui primeiro a Petrobras e sobrar para o povo está ótimo, mas nunca funcionou assim. Sim. Nós somos um dos países que mais produz petróleo e a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo. Então, quando se entra na privatização desses poços de petróleo, de pré-sal, é porque naturalmente quer o governo e a administração procurar um equilíbrio dentro da Petrobras, né? E o governo não ficar tão responsabilizado por estar fazendo aporte financeiro na Petrobras e a Petrobras também não ter que aumentar os derivados para manter uma estrutura surreal. Então, é isso que eu estou vendo. Né? Estou vendo colocar sobre a mesa a privatização de empresas que eram cabides de emprego. Né? E acho que a reforma da Previdência veio tarde. Veio tarde. Eu, ontem mesmo, parabenizei um bancário recém-aposentado, que se aposentou dentro das normas que ele contratou com o banco à época que começou a trabalhar. Então, direito adquirido que precisa ser preservado. Sim. Você não pode mexer no direito adquirido. Claro. Mas a evolução das aposentadorias, você não pode se aposentar com menos de 65 anos. Eu tenho 71, graças a Deus, continuo trabalhando
Espero trabalhar muito mais, né? Então, chegou na hora e chegou tarde. Os outros presidentes quiseram fazer, eles não fizeram. Quem fez foi esse. Você fazer uma rearrumação na federação é importante. Quer dizer, municípios que vivem do fundo de participação e de transferências do orçamento da União e não tem receita líquida suficiente para o seu custeio, tem que pegar o caminho da roça e voltar para onde estava, porque nós não temos que estar criando, através de impostos, um fundo de participação para estabelecer equilíbrio orçamentário de municípios que não produzem. Isso não está certo. Então, isso não é liberalismo, isso é, eu diria assim, uma democracia bastante nítida, né? Quer dizer, eu ainda não vi nada que pudesse me sentir assim prejudicado, como uma perda de direito, uma perda material, um lesa pátria. Eu não tenho visto isso, né? Tudo que vem lá do Guedes é inteligente, é bem feito. Bem feito, eu acho que ele deveria se assegurar de uma segurança, desculpe a redundância, bastante forte, porque esses princípios que estão movimentando a economia vêm do Guedes. Sim. E ele é imprescindível hoje no Brasil. E quem já assistiu o episódio lá de Celso Daniel, daquele ex-prefeito de Campinas, e tantos acidentes aí no Brasil mal explicados, né? Com uma esquerda anárquica, violenta, né? Eu acho que ele precisava se cuidar. É um sentimento meu, porque ele hoje é imprescindível para o Brasil. Ele acompanha o presidente Bolsonaro 24 horas por 7 dias. Nelson, vamos voltar aqui e falar um pouquinho da nossa Petrópolis. A gente tem aí, estamos a menos de um ano do processo eleitoral, que vai escolher o próximo prefeito e a próxima Câmara de Vereadores. Pode ser com os 15, né, vereadores atuais, ou pode ser com 21, uma discussão sobre o aumento do número de vereadores aqui na cidade, ainda está em análise, vai ser votada em breve, né? Mas enfim, de qualquer forma teremos esse processo eleitoral na nossa cidade. E claro, todo o processo eleitoral local para prefeito se cogita o nome de Nelson Sabrá para prefeito, uma candidatura, uma pré-candidatura, né? Teimosa. Nesse caso, a prefeito. Então, que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, enfim, como é que você está enxergando esse próximo processo, né? Porque a gente já tem agora a janela partidária, né? Os vereadores vão poder se movimentar, depois temos convenções partidárias, logo depois da eleição, parece muito tempo, mas passa tudo muito rápido, né? Estamos em novembro, já chegando no final do ano, e esse assunto está cada vez aí mais em voga na nossa cidade. Que faça um pouquinho para a gente, como é que você está observando, né, esse próximo processo eleitoral, e se existe a sua vontade ainda de participar como candidato, enfim, qual vai ser a sua postura aí no próximo processo eleitoral? Olha, eu tenho 2 filhos, né, que são aficionados pela vida pública. Todos 2. O Bernardo Sabrá, que está no PROCON, que deu ao PROCON uma outra configuração, virou referência no Estado, né, conhecido em alguns segmentos, por exemplo, a ANP, esteve em São Paulo. Ele é hoje realmente o xerife do consumidor, é o xerife, uma bela gestão e gosta de política. Ele tem um DNA, um gene. E o outro é o Jamil. Tem que puxar, né? O outro é o Jamil Sabrá Neto, um vereador excelente, um vereador temático, diversas leis em benefício dos jovens, em benefício da economia da cidade, um vereador temático, respeitado dentro do Poder Legislativo, pelas leis que aprovou, pela sua postura, né? E gosta também muito. As pessoas na rua me param, sempre fazem assim um gesto, ou pelo Bernardo ou pelo Jamil, perguntando se eles vão ser candidatos a prefeito. Eu respondo, está muito longe, e isso é a vontade lá de cima, né? Eu sempre fui muito impetuoso, eu nunca dei valor ao dinheiro, nunca dei valor.
no bom sentido, hein? Nunca queimei dinheiro e joguei fora. Porque dinheiro, quando você tem e ele excede um pouco, seja gentil com quem precisa, seja atencioso com quem precisa, dê a quem precisa, né? Mas sempre me faltou. Mas nunca me preocupei com isso. E entrava numa campanha eleitoral sem recurso, perdia aqui, perdia ali, mas sempre temático. Eu acho que isso tudo acabou funcionando, porque eu tenho 2 filhos aí que gostam da vida pública. Eu, honestamente, não tenho nenhuma vontade de ser candidato. Hoje a Leda, lendo a minha esposa, a Leda Maria, lendo a Tribuna de Petrópolis, aparecia lá o Rubens Bom Tempo, Leandro Sampaio, Paulo Mostrange. Ela falou, está faltando aqui a sua foto. Eu falei, não. Falta a foto aí, ou do Jamil, ou do Bernardo, né? Acho que mais próximo do Jamil, porque o Jamil está com mandato, né? Já é bem conhecido, mas tudo isso é uma conjuntura que precisa ser estudada, né? Não pode ser um ato de amadorismo, não é? Os 2 são muito cautelosos, são conciliadores, né? O Jamil tem sido chamado à mesa para conversar com quase todos os pré-candidatos a prefeito, quase todos, e ele conversa. E ele hoje almoçou com o prefeito chamou o Jamil para conversar. E a postura do Jamil o Jamil é um vereador independente, saiu da Câmara como suplente porque se negou a votar contra um processo de investigação, né, que era flagrante. Aí o prefeito fez voltar o vereador, o Jamil saiu, mas foi lá a mão de Deus e botou o Jamil de volta independente, né? Já era independente e continuou independente. Então é preciso que se espere um pouco. As pesquisas, eu não vou citar números porque isso poderia infringir aí a lei, mas as pesquisas, elas são muito desfavoráveis ao atual prefeito. Muito desfavoráveis, né? E quem ponteia também não ponteia com um número extravagante, não. Você havia ali 3 vereadores, dentre os quais o tal Jamil, mais outros 2 vereadores, também ponteando, tendo citações. Né? Mas agora eu acho isso muito cedo, muito cedo, é preciso esperar. Né? O atual prefeito não fez um governo diferente dos outros. A diferença dele está em algumas posturas que dificultam a resposta do eleitor favoravelmente. Eu acho que o atual prefeito, pelo que eu conheço, tem sido o único prefeito da história de Petrópolis que não recebe o povo no gabinete, não tem audiência popular. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Você acha que esse tipo de atitude fragiliza a política tradicional? Você acha que esse efeito, essa onda, né, que aconteceu na eleição nacional, ela afeta também questões locais? Ou você acha que a política nos municípios é feita de forma diferente? Na eleição passada afetou. Há uma semana das eleições, uma semana, o Jamil era o primeiro em intenção de votos para deputado federal. Era o primeiro, mas bem à frente do segundo, que era o Gleal. E lá embaixo estava o Daniel Silveira. O Daniel teve a votação que o Jamil estava esperando, e o Jamil a votação que o Daniel, nas pesquisas. Quer dizer, o voto do Bolsonaro foi um tsunami. Não acredito que seja agora um tsunami. Não acredito. Mesmo porque fica aí a lição, né? A briga que está dentro do PSL em Brasília, não se entendem, rachado. Dos 53 deputados que se elegeram, 50 eram desconhecidos. O que estimula o ingresso na vida pública não é a pessoa estar fora da lide política, é a competência, é a integridade, é a pontualidade, é o espírito público. Seja ele um deputado já com mandato, ou seja ele um político sem mandato. Essa história de, vou votar naquele porque está fora da política, isso é uma balela, isso não existe. Você vota no perfil, no histórico da pessoa.
Quer dizer, então eu entendo que a população deverá ir tomando frente desse processo para não acontecer o que aconteceu na eleição passada. Acertaram na eleição do presidente, a do governador, eu não vou entrar nesse mérito, né, mas cada qual faça o seu juízo, né, e as bancadas do PSL deixaram muito a desejar. Tem bons deputados, tá, e tem outros que não têm a menor condição de estar no Congresso Nacional. Nenhuma condição, zero. Mas tem deputados bons. Né? Deputado, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. O papo é sempre bom, enfim, daria para a gente fazer uns 2, 3 programas aqui para falar desse assunto, que é muito interessante e muito relevante nesse momento, né, para a gente poder debater. Agradeço muito a sua participação. Sabe que as portas do programa vão estar sempre abertas para os novos debates. Tenho certeza, né, com a proximidade do processo eleitoral, a gente vai ter muito assunto aqui para debater. Muito obrigado pela sua participação. Miguel, eu que agradeço. Você sabe que todos nós gostamos muito de você, né? Você sabe que o Jamil prefeito, você sabe qual é a função que se ocuparia no município, né? Pela sua competência, sua honestidade, cheia de princípios. Eu acho que na vida é assim, as pessoas têm que caminhar juntas, os iguais, e sempre fazendo escola. Né? Sempre sendo temático, sempre dando, né? Dando o que se recebe. Né? Sobrou, distribua, não seja avarento. Com certeza. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Boa noite aos telespectadores. Agradeço a você também que nos assistiu aqui na TV Imperial. Fica marcado nosso próximo encontro na terça-feira que vem, também às 7h30 da noite. Forte abraço a todos e até a próxima.